Eles jogaram a própria filha de 6 anos no lixão para morrer, mas não sabiam o que estava escondido sob a lama. O que essa menina desenterrou naquela noite mudou sua vida e preparou a punição mais elegante e cruel que seus pais jamais poderiam imaginar. Você teria coragem de olhar nos olhos de quem te descartou como lixo e oferecer um emprego? A noite não caiu simplesmente. Ela desabou sobre o mundo como um manto de chumbo, sufocando a última luz cinzenta que ainda tentava resistir no horizonte. O carro, um sedã escuro de contornos mal definidos sob a neblina tóxica, avançava devagar. Os pneus triturando cascalho, vidro moído e restos de plásticos que estalavam como ossos pequenos sob o peso da borracha. Dentro daquele veículo, o ar estava saturado, pesado, não apenas pelo cheiro invasivo de enxofre e decomposição que vinha de fora, mas pelo silêncio denso, elétrico e insuportável que preenchia o habitáculo. No banco de trás, pequena, quase invisível, estava Clara. 6 anos de idade, olhos grandes e castanhos que naquele momento refletiam apenas a confusão de uma mente que não conseguia processar a maldade. Ela apertava contra o peito seu único escudo contra a realidade, um urso de pelúcia que já fora bege, mas que agora carregava a pátina do tempo com um olho faltando e o enchimento escapando por uma costura aberta no braço. O tecido gasto do brinquedo absorvia o suor frio das mãos pequenas da menina que tremiam, não de frio, ainda não, mas de uma vibração primitiva, um alerta biológico que dizia a ela que o predador não estava lá fora, na escuridão, mas ali, no banco da frente. O carro parou. O movimento cessou, mas o motor continuou ligado, um ronco baixo e constante que fazia o assento vibrar contra as costas magras de Clara. Ela olhou para a nuca do pai. O cabelo dele estava cortado rente. A pele do pescoço formava dobras rígidas de tensão. Ele não se virou. Ele nunca se virava. Ao lado dele, a mulher, a madrasta, cuja presença na casa sempre fora como uma nuvem de tempestade estacionada na sala de estar, tamborilava as unhas longas e pintadas de vermelho no painel do carro. O som era rítmico, irritante, tic-tic-tic, como um relógio fazendo a contagem regressiva para uma explosão. Clara prendeu a respiração. O cheiro do perfume barato e doce da mulher misturava-se agora com o odor fétido que entrava pelas frestas das janelas, criando uma combinação nauseante de flores artificiais e lixo azedo. Era o cheiro da traição. "É aqui", disse a mulher. A voz dela não tinha emoção. Era plana, cortante como uma lâmina de barbear nova. Não havia raiva, o que tornava tudo pior. Havia apenas a frieza burocrática de quem está descartando um objeto quebrado, uma cadeira velha, um saco de lixo. O pai de Clara suspirou. Foi um som longo, trêmulo, o som de um homem que estava entregando sua alma e tentando convencer a si mesmo de que não tinha escolha. O clique da trava elétrica das portas soou no silêncio como um tiro de canhão. Clara saltou no banco, o coração disparando contra as costelas, batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos, um baque surdo e aterrorizante. A porta traseira foi aberta, não por ela, mas pela mulher que saiu do carro, contornou o veículo pisando no chão imundo com seus sapatos de salto e puxou a porta com uma violência contida. O ar da noite invadiu o carro. Não era apenas ar, era uma entidade física. O cheiro do lixão era uma parede sólida de podridão, amônia, fumaça de plástico queimado e terra morta. Fez os olhos de Clara arderem instantaneamente, provocando lágrimas que não eram de choro, mas de defesa. "Desce", ordenou a mulher. A palavra pairou no ar, suspensa entre o ronco do motor e o som distante de cães selvagens latindo para a lua encoberta. Clara não se moveu. Seus músculos estavam travados, paralisados pelo terror absoluto. Ela olhou para o pai, buscando um fio de esperança, um olhar, um gesto que dissesse que aquilo era um erro,
uma brincadeira cruel, um pesadelo do qual ela acordaria na sua cama estreita. Mas o pai continuou olhando para a frente, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos como mármore. Ele era uma estátua de covardia. Eu disse para descer, garota inútil, sibilou a madrasta, e dessa vez as mãos dela, garras com unhas vermelhas, avançaram para dentro do carro. Elas agarraram o braço fino de Clara, apertando a pele macia com força suficiente para deixar marcas que durariam dias. O puxão foi brusco. O corpo leve de Clara foi arrancado do segurança do banco de trás. O urso de pelúcia escorregou de sua mão, caindo no assoalho do carro. "Meu urso!" ela gritou, a voz saindo fina e estrangulada. Foi a primeira vez que ela falou. Ela tentou se virar. Tentou agarrar a pelúcia suja, seu único amigo, sua única conexão com um mundo onde existia algum conforto. Mas a mulher a empurrou. O empurrão foi forte, impiedoso. Clara tropeçou na soleira da porta e caiu. Suas mãos e joelhos encontraram o solo impiedoso do lixão. A dor foi imediata e aguda. Cacos de vidro, pedras afiadas e metais enferrujados morderam a pele de seus joelhos, rasgando a meia calça fina e desenhando linhas de sangue que logo se misturaram à sujeira preta e oleosa do chão. Ela sentiu a umidade gelada da lama podre penetrar em sua roupa. Ela se virou sentada na sujeira, olhando para cima para a figura imponente da madrasta recortada contra a luz amarela da cabine do carro. A mulher olhou para baixo com um desprezo que gelou a alma da menina mais do que o vento noturno jamais poderia. Então, a mulher se abaixou, pegou o urso de pelúcia que ficara no carro e, com um movimento desdenhoso de pulso, arremessou-o longe para dentro da escuridão, em direção a uma montanha de sacos pretos rasgados. "Aproveite sua nova casa. É onde lixo como você pertence", disse a mulher. A porta bateu. O som foi final, absoluto, o som de um caixão sendo fechado. Clara gritou. "Papai, papai, não vai, papai!" Ela se levantou ignorando a dor nos joelhos sangrando e correu em direção ao carro. Suas mãozinhas bateram no vidro da janela do motorista. Ela viu o perfil do pai. Ele fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dele, mas ele não olhou. O motor rugiu. O carro acelerou, os pneus jogando lama e pedras para trás, algumas atingindo as pernas de Clara. Ela correu atrás do veículo, seus sapatos inadequados escorregando na imundície. O peito queimando, a garganta arranhada pelos gritos que ninguém ouvia. As luzes vermelhas das lanternas traseiras se afastaram, diminuindo, tornando-se 2 olhos malignos na escuridão, até que viraram apenas pontos distantes, e finalmente desapareceram na neblina, deixando Clara sozinha no centro do inferno. O silêncio que se seguiu à partida do carro não era vazio, era povoado. O lixão tinha vida própria. Montanhas de detritos erguiam-se ao redor dela, como uma cordilheira grotesca, silhuetas irregulares que pareciam monstros adormecidos, esperando o momento certo para despertar. O vento uivava por entre as carcaças de eletrodomésticos velhos, criando sons que pareciam sussurros, gemidos e risadas abafadas. Clara estava parada no meio de uma estrada de terra batida e lixo compactado, tremendo incontrolavelmente. O frio da noite começou a penetrar seus ossos, uma agulha gelada que buscava o centro de seu corpo. Ela abraçou a si mesma, esfregando os braços nus, sentindo a pele arrepiada e áspera. Ela precisava encontrar o urso. Era a única missão que sua mente conseguia processar para não enlouquecer. O urso era a âncora. Se ela achasse o urso, não estaria completamente sozinha. Ela caminhou na direção onde a madrasta havia jogado o brinquedo. Seus pés afundaram em algo mole e úmido, e ela soltou um gemido de nojo, puxando o sapato com força. O som de sucção foi repugnante. Ela continuou.
Tateando no escuro, suas mãos tocaram em sacolas frias, latas cortantes, tecidos encharcados. Ted! Ela chamou baixinho, com medo de que algo além do urso respondesse. Então ela viu um tufo de pelo bege, sujo de lama, saindo debaixo de uma caixa de papelão molhada. Ela correu, tropeçou e caiu de joelhos novamente. Mas não importava. Ela puxou o urso. Ele estava pesado, encharcado de chorume e orvalho, cheirando mal, mas era ele. Ela o abraçou com tanta força que, se ele fosse vivo, teria ficado sem ar. A chuva começou como um aviso. Pingos grossos e gelados que batiam nas latas e plásticos ao redor como tambores desordenados. Em minutos transformou-se em um dilúvio. A água não limpava o lixão. Ela o tornava mais hostil. O chão virou lama. O frio tornou-se insuportável. Clara precisava de abrigo. Seus dentes batiam com tanta força que doíam. Ela olhou ao redor desesperada, através da cortina de água. Uma geladeira velha, sem porta, tombada de lado como um caixão aberto. Ela se arrastou até ela. O interior estava imundo, com manchas de ferrugem e mofo, mas protegia da chuva e do vento. Ela entrou encolhendo-se em posição fetal. Foi nesse limiar entre a vigília e o desmaio que ela ouviu o som. Não era um rato, não era o vento. Era o som de passos pesados, esmagando o lixo com propósito. Uma luz fraca, trêmula, vinda de uma lanterna velha, varreu a entrada do seu esconderijo. Diante da geladeira, sob a chuva torrencial, estava um vulto. Um homem velho, curvado, vestindo camadas e mais camadas de trapos que pareciam fazer parte dele, como uma segunda pele feita de retalhos do mundo. Ele usava um chapéu de plástico improvisado. Sua barba era longa, branca e manchada de amarelo. Mas os olhos... Os olhos profundos em um rosto curtido pelo sol e pela miséria eram gentis. Meu Deus do céu! O velho sussurrou. Ele se ajoelhou na lama. Uma criança. Eles jogaram fora uma criança. Ele estendeu a mão. A mão era grossa, calosa, com unhas escuras, mas o movimento foi tão suave quanto o de uma pluma. Vem, pequena. Aqui você vai morrer de frio. Vem com o velho Tião. Eu tenho fogo. Eu tenho teto. Clara estendeu sua mãozinha gelada. O calor da mão do velho foi a sensação mais maravilhosa que ela já sentira. Ele a puxou delicadamente, pegou-a no colo e começou a caminhar para longe da entrada, para o coração profundo do lixão, onde os segredos e os esquecidos construíam sua própria sociedade. Os primeiros dias foram de adaptação brutal, mas nada prepararia Clara para o que viria meses depois. O inverno não chegou ao lixão com a beleza silenciosa dos cartões postais, cobrindo telhados com neve branca e fofa. Ali o inverno era uma besta suja e cruel. O frio não descia do céu, ele subia do chão. A decomposição do lixo, que no verão gerava calor e metano, no inverno parecia congelar, transformando a montanha de detritos em um iceberg negro e irregular. O vento não encontrava barreiras. Ele ganhava velocidade correndo pelas planícies de entulho, assobiando através de garrafas de vidro quebradas e sacos plásticos rasgados, criando uma sinfonia fantasmagórica que impedia o sono. Para Clara, aquele frio era uma agressão física constante. Suas roupas, uma colcha de retalhos de peças encontradas, não eram páreo para a umidade gélida que se infiltrava nas frestas do barraco de Tião. Foi em uma madrugada de agosto, quando a geada cobriu o metal enferrujado das carcaças de carros com uma película que parecia pó de diamante envenenado, que a tosse começou. Não era uma tosse comum. Era um som seco, rasgado, que parecia vir do fundo de um poço. Cada espasmo sacudia o corpo pequeno de Clara, fazendo suas costelas doerem como se tivessem sido chutadas. Tião acordou instantaneamente. No escuro do barraco, iluminado apenas pela brasa agonizante de uma lata de tinta que servia de fogareiro,
Ele ouviu o som da morte rondando. Ele tateou a testa da menina. A pele dela não estava apenas quente, estava incandescente. Ela queimava com a fúria de um incêndio florestal, mas seus dentes batiam em um ritmo frenético de hipotermia. Estrelinha. Tião sussurrou, o medo injetando tremor em sua voz. Olha para mim. Mas Clara não olhou. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto de zinco, mas vidrados, perdidos em um labirinto interno onde a realidade se dobrava. A febre a havia levado de volta. No delírio, o teto do barraco se transformou no teto do carro do pai. O cheiro de mofo e fumaça virou o cheiro do perfume doce e enjoativo da madrasta. Não me deixa aqui! Clara gemia, a voz fina e quebrada, as mãos agarrando o ar, tentando segurar um cinto de segurança que não existia. Eu prometo que fico quieta. Eu não como muito. Não me deixa no escuro. Para Tião, ver aquela criança reviver o trauma enquanto o corpo lutava para não desligar, foi a maior dor que já sentira. Ele sabia que não podia levá-la a um hospital. Um velho mendigo entrando na emergência com uma menina sem documentos, cheia de hematomas e cicatrizes do lixão, chamariam a polícia, o conselho tutelar, e a devolveriam para o sistema, ou pior, rastreariam o pai. Eles seriam separados. Ele era a única medicina que ela tinha. Tião levantou-se. O chão estava gelado, mas ele não sentiu. Ele precisava agir. Ele saiu do barraco para a escuridão congelante. O vento cortou seu rosto como uma navalha, mas ele precisava encontrar recursos. Ele correu para a área onde os caminhões de lixo hospitalar e de farmácias costumavam despejar cargas ilegais na calada da noite. Ele revirou sacos com as mãos nuas, rasgando plástico preto com desespero selvagem. Encontrou caixas vazias de antibióticos, cartelas de comprimidos esmagadas. Nada. O pânico começou a subir por sua garganta, um gosto amargo de bilis. Por favor, Deus do lixo, ele orou, uma oração pagã e desesperada. Me dá alguma coisa. Então, seus dedos tocaram em vidro. Um frasco pequeno, marrom, de xarope para tosse, com o rótulo meio rasgado. Ele sacudiu. Havia líquido. Logo ao lado, numa caixa de papelão úmida, achou limões velhos, com a casca dura, mas ainda com suco dentro. E, o mais precioso, uma garrafa de plástico com um resto de álcool 70%. Ele voltou correndo para o barraco, como quem carrega o santo graal. Clara estava pior. A respiração dela era um chiado agudo, como o som de um papel sendo amassado lentamente. Ela estava se debatendo, lutando contra monstros invisíveis. Sai de perto de mim! Ela gritou, empurrando o ar. Você é má! Você é uma bruxa! Tião sabia que ela estava vendo a madrasta. Ele se ajoelhou, o coração partido, e segurou os pulsos finos da menina com firmeza, mas com ternura. Sou eu, Clara. Sou o Tião. O monstro foi embora. Eu tô aqui. O vovô Tião tá aqui. A voz dele, grave e rouca, penetrou a névoa da febre por um segundo. Ela parou de se debater, mas o olhar continuava perdido. Tião trabalhou com a precisão de um cirurgião de guerra. Ele reavivou o fogo na lata com pedaços de papelão seco e plástico. Colocou água da chuva filtrada para ferver em uma lata de leite em pó. Ele cortou os limões, espremendo cada gota ácida na água fervente. Ele diluiu o resto do xarope na mistura. O cheiro cítrico e medicinal preencheu o pequeno espaço, brigando com o odor da podridão lá fora. Ele ergueu a cabeça de Clara. Bebe, Estrelinha. É poção mágica, vai espantar o frio. Ela resistiu, os lábios selados pela secura e pelo medo. Ele insistiu, deixando o líquido morno escorrer pelo canto da boca dela. Ela tossiu, engasgou, mas engoliu. Mas a febre não cedia. O corpo dela era uma fornalha. Tião sabia que precisava baixar a temperatura ou o cérebro dela cozinharia. Ele pegou o álcool.
Rasgou um pedaço da própria camisa, a única flanela quente que tinha por baixo do casaco, e a molhou na mistura de água e álcool. Com mãos trêmulas, ele começou a passar o pano úmido na testa dela, no pescoço, nas axilas, nos pulsos. O choque térmico fez Clara choramingar, um som baixo e animal de sofrimento. Eu sei, dói. Eu sei. Tião chorava silenciosamente, as lágrimas correndo por sua barba suja e pingando no chão de tapete velho. Mas você tem que ficar. Você não pode ir embora agora. A gente nem achou o nosso tesouro ainda. Ele passou a noite inteira assim, umedecendo o pano, limpando o suor, forçando goles de chá de limão, segurando a mão dela quando os pesadelos a faziam gritar. Ele cantou para ela, canções antigas, de ninar que ele não lembrava que sabia, canções de uma vida antes da rua. Ele ofereceu sua própria vida em troca da dela naquela noite. Leva o velho, ele sussurrou para as sombras nos cantos do barraco. Deixa a menina. Ela é nova. Ela é boa. Quando a luz cinzenta da manhã começou a filtrar pelas frestas das tábuas, o som da respiração de Clara mudou. O chiado agudo suavizou, tornando-se um ritmo mais profundo e constante. Tião tocou a testa dela. O fogo havia diminuído. A pele estava úmida, mas fresca. Ela estava dormindo, um sono real sem pesadelos. Tião recostou-se na pilha de jornais que servia de cadeira, exausto, mas o coração leve. Naquela noite, no inferno congelado do lixão, eles tinham vencido a morte. E quando Clara abriu os olhos, horas depois, fraca e pálida, e olhou para ele, não havia medo. Havia um reconhecimento profundo. Você ficou, ela sussurrou, a voz arranhada. Eu sempre vou ficar, estrelinha, respondeu Tião. Enquanto eu respirar, você nunca mais vai estar sozinha no escuro. Foi aquele inverno que forjou o aço na alma de Clara. Os anos seguintes passaram sob essa proteção mútua. Tião a ensinou a ler usando revistas velhas e livros sem capa que encontravam. Ele a ensinou a ver valor onde os outros viam dejeto. O mundo joga fora o que não entende, estrelinha, dizia ele. Foi numa tarde cinzenta de terça-feira, um dia comum de garimpo, quando Clara já tinha 7 anos, que o destino decidiu girar a roda da fortuna. Ela estava escavando uma nova montanha de detritos trazida de um bairro nobre. Usava uma vara de metal com a ponta curvada. Nada, nada. Então, a vara bateu em algo que não fez o som oco de plástico. Fez um som surdo, pesado. Tud. Ela se ajoelhou e começou a cavar com as mãos. Enterrado sob camadas de jornais velhos, estava um casaco, um sobretudo antigo, de lã pesada, cor de carvão, devorado por traças. Clara puxou o casaco. Era pesado demais para ser apenas lã. Enquanto o puxava, sentiu algo rígido no forro. Não no bolso, mas dentro do forro, na parte inferior. Ela parou. Havia um rasgo pequeno no tecido interno de seda desfiada. Ela enfiou o dedo. Tocou em algo frio e liso. Ela rasgou o forro com mais força. O tecido podre cedeu. O que caiu na palma da sua mão suja fez o tempo parar. Não era dinheiro. Não eram joias comuns. Era uma caixa de metal pequena, enferrujada por fora. Clara forçou a tampa. Dentro, embrulhado em veludo azul, estava um conjunto de moedas. Eram grandes, pesadas, douradas. Tinham rostos de imperadores, datas de séculos passados, e junto com elas um papel dobrado, amarelado. Mas havia mais. Sob as moedas, algo brilhava com uma luz própria, desafiando a sujeira do lixão. Um colar. Diamantes brutos, antigos, lapidação velha, montados em platina escurecida. Tião se aproximou. Quando o velho viu o que estava no colo da menina, ele deixou o saco de latas cair. Ele se jogou de joelhos, cobrindo a caixa com suas mãos grandes e trêmulas. Estrelinha, ele sussurrou com terror reverente. Fecha isso, esconde isso. Agora. É vidro, Tião? É de brinquedo? Não, minha filha. Isso não é brinquedo. Isso é a sua vida de volta.
Isso é a justiça de Deus caindo no lixo. Naquela noite, eles examinaram o tesouro à luz de uma vela. Tião sabia o que viam. O papel era um título antigo ao portador. As moedas valiam uma fortuna. O colar pagaria 1000 vidas. O que vamos fazer? Perguntou Clara. Nós vamos guardar, vamos esperar. Eu conheço um padre, um homem santo de verdade. Ele vai nos ajudar a guardar isso até você ter idade. Mas e você, Tião? É seu também. Não, disse o velho com firmeza. Eu sou passado, Clara. Você é futuro. Isso aqui foi o lixão devolvendo o que te roubaram. Os anos passaram em um borrão acelerado, como um filme rodando em avanço rápido. A intervenção do padre, a venda sigilosa de apenas uma das moedas para garantir a saída de Clara do lixão, a adoção formal dela por uma família distante indicada pela igreja, mas com a condição imposta por ela de que Tião viesse junto, como seu avô. A menina suja que tremia na geladeira tornou-se uma mulher de uma beleza afiada, inteligente, formada em direito. Ela comprou o terreno do lixão anos depois, transformando-o em um centro de reciclagem modelo, limpando a cicatriz da terra, mas a ferida na alma precisava de outro tipo de fechamento. 20 anos depois daquela noite fatídica, Clara, agora uma empresária renomada, estava em seu escritório no topo de um arranha-céu. Sua secretária interfonou. Doutora Clara, tem um casal na recepção. Eles não têm hora marcada. Dizem que são parentes, parecem estar em situação de rua. O coração de Clara deu aquele mesmo salto de 20 anos atrás, mas agora ela não era a presa, ela era o predador. Deixe-os entrar, disse ela, e peça para o Sr. Sebastião vir aqui também. A porta se abriu. O tempo tinha sido cruel com o pai e a madrasta. Eles estavam encarquilhados, curvados pelo vício e pela amargura. As roupas eram baratas, desgastadas. Eles não a reconheceram de imediato. Viram apenas a mulher poderosa atrás de uma mesa de mogno. Doutora Clara? O pai perguntou, a voz falha. Nós lemos sobre a senhora. Nós tivemos uma filha, sabe? Há muito tempo. Ela fugiu. Nós sofremos tanto. A mentira saiu fácil. A madrasta assentiu, forçando lágrimas. Era uma menina difícil, mas nós a amávamos. Quem sabe a senhora poderia nos ajudar? Estamos passando fome. Clara ouviu em silêncio. Tião, agora muito velhinho, mas limpo e de terno, entrou na sala e ficou ao lado dela. Clara se levantou. Caminhou até a frente da mesa, ficando a centímetros dos dois. O cheiro deles era de desespero. Vocês dizem que ela fugiu? Clara perguntou. Sim, sim, disse a madrasta. Numa noite de chuva. Clara sorriu. Um sorriso terrível. Ela pegou algo na estante. Um urso de pelúcia, remendado com um olho novo costurado, mas inconfundível. Ela colocou o urso nas mãos trêmulas do pai. Os olhos dele se arregalaram. O reconhecimento foi um choque elétrico. Ele olhou do urso para a mulher. Ele viu os olhos da menina de 6 anos dentro dos olhos da mulher de 26. A cor sumiu do rosto dele. A madrasta recuou, sufocando um grito. Vocês não a perderam, disse Clara, a voz reverberando na sala. Vocês a jogaram fora, como lixo, no meio da noite. Clara, o pai sussurrou caindo de joelhos. Filha, nós estávamos desesperados. Não me chame de filha, cortou ela. Eu sou filha do lixão. Eu sou filha da chuva. Eu sou filha deste homem aqui, apontou para Tião. Vocês são apenas os doadores genéticos de um corpo que tentaram matar. Por favor, choramingou a madrasta. Tenha piedade, estamos vivendo em um abrigo. Clara olhou para Tião. O velho sorriu levemente e balançou a cabeça. Ele a ensinara que o ódio era um veneno. Eu vou dar a vocês o que vocês merecem, disse Clara. Ela escreveu um endereço em um papel e entregou ao pai. Isso é um centro de reabilitação que eu financio.
Vocês terão cama limpa, comida e médicos. Eles sorriram aliviados. Mas, continuou Clara, e a palavra pesou 1 tonelada. Vocês trabalharão lá, na triagem de lixo reciclável. Todos os dias, das 8 às 6. Vocês vão sentir o cheiro que eu senti. Vão tocar na sujeira que eu toquei. Se faltarem um dia, serão expulsos para sempre. Ela se inclinou sobre a mesa. Vocês queriam viver às minhas custas? Vão viver. Mas vão viver aprendendo o valor do que descartaram. Agora saiam. O cheiro de vocês está me incomodando. Quando a porta se fechou, Clara olhou para Tião. Você acha que fui dura demais? O velho beijou sua testa. Não, minha estrelinha. Você foi justa. Transformou o lixo deles em utilidade, exatamente como fizemos com a nossa vida. Clara virou-se para a janela, olhando para a cidade brilhante. Ela não sentia mais frio. O urso de pelúcia estava sentado na cadeira, testemunha muda de que o destino não falha. Ele apenas demora o tempo necessário para caprichar na volta. Muitas vezes os anjos não têm asas brancas. Eles têm mãos calejadas e roupas sujas, como o velho Tião. Se você acredita que ninguém vence na vida sozinho e que o bem sempre retorna para quem o pratica, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui nós contamos as histórias que a vida escreve. Fique com Deus e até o próximo vídeo.